E agora é hora do basquete. O Brasil perdeu por 104-84 para a Letônia e está fora da Copa do Mundo. Igor Santos conta pra gente a sua avaliação do Brasil e agora eu quero saber como é que fica a nossa vaga para os Jogos de Paris. Boa noite. Boa noite, Marília. Boa noite a quem está assistindo a gente em casa. Vamos lá fazer um apanhadão dessa participação do Brasil na Copa do Mundo. Enquanto a gente vê as imagens dos dois jogos finais que o Brasil fez lá na Indonésia, Filipinas e Japão. Bom, primeiro falando de resultado especificamente, né, o Brasil ficou na média, né, foi a mesma participação, a mesma fase, o Brasil foi eliminado em 2019, né, então nem superou, nem ficou atrás das expectativas, mas se a gente for falar, assim, contextualizar um pouco do que aconteceu, né, realmente duas coisas têm que ser pontuadas aí. Primeiro que o Brasil, no jogo passado, né, alcançou, acho que talvez o triunfo mais inesperado de toda essa Copa do Mundo até agora, ao vencer o Canadá, né, um time que vinha muito bem, que inclusive se classificou depois, né, para as quartas de final. Enfim, então o Brasil mostrou mais uma vez que ele tem capacidade de jogar contra os melhores times do mundo, né? E outra coisa que a gente tem que também colocar aí nessa análise é que o Brasil perdeu o Raulzinho logo no primeiro jogo contra o Irã. O Raulzinho, se não é o principal, um dos principais jogadores do time, então não apenas a importância dele, como ele não teve reposição, né? Então são duas coisas que a gente tem que colocar aí nessa análise, né? Mas enfim, como eu disse, o Brasil ele mostra que é capaz de vencer os principais times do mundo, mas ainda falta, acho que um pouquinho de consistência, né? O Brasil desde 2019, na Copa passada, venceu a Grécia do Antetokounmpo, chegou à segunda fase invicto, mas aí perdeu duas vezes e foi eliminado. No pré-olímpico, o Brasil chegou muito bem a uma final contra a Alemanha, que na época o Brasil até chegou a ser considerado por algumas pessoas favorito e perdeu aquela vaga para a Olimpíada de Tóquio. E agora, isso foi com o Petrovic, né? E agora com o Gustavinho novamente, mostra que é capaz, mas falta aquela consistência. Tudo bem que a Letônia não é qualquer adversário, a Letônia chegou sem o seu principal jogador, que é o Porzingis, venceu a França, venceu a Espanha, acabou eliminando a Espanha, que é a atual campeã do mundo. Mas, enfim, né, o Brasil precisa ainda encontrar essa consistência. Ele tem uma geração legal, assim, de jogadores que têm uma idade boa para participar mais vezes, parecem estar interessados em defender a seleção mais vezes nos próximos anos. Então, a gente tem que pensar que, por 10 minutos, o Brasil não conseguiu uma vaga na Olimpíada, que teria sido incrível, né? Ninguém esperava isso no começo. Então, se isso quase aconteceu, a gente também não pode avaliar como negativa a participação do Brasil lá. Beleza. Igor, e agora como é que fica a competição para as seleções que continuam na Copa? Bom, antes de a gente falar disso, deixa eu só lembrar, né? O Brasil agora ele vai depender dos pré-olímpicos que acontecem no ano que vem. Eu esqueci de falar disso, né? Depende do pré-olímpico que acontece no ano que vem, ainda não se sabe contra quem, para tentar uma vaga nos Jogos de Paris, né? Enfim, vamos torcer para que dê certo. Falando da Copa do Mundo, né? Vamos voltar a falar da Copa do Mundo. Agora restam 8 equipes na disputa, a gente pode colocar na tela aí quais são os confrontos dessas quartas de final que começam amanhã. Enfim, difícil colocar favoritos nesse ponto do campeonato, porque praticamente todo mundo já mostrou alguma fraqueza. Só temos duas seleções ainda invictas, que são a Alemanha, que eu coloquei, né, falei nas outras vezes, e também a Lituânia. A Lituânia ontem venceu os Estados Unidos, que foi considerado um resultado mais ou menos surpreendente, mas se a gente colocar no bolo aí as regras da FIBA, que são um pouquinho diferentes da NBA, que permitem que os jogadores grandes já tenham mais participação, sejam mais ativos no jogo, que é uma coisa que nos Estados Unidos, na NBA, não se usa tanto, né? Cada vez mais são quintetos baixos e tal, enfim, isso prejudicou um pouco o jogo dos Estados Unidos. A gente já teve a Espanha eliminada, a gente já teve a Austrália eliminada, a França eliminada, então é difícil a gente falar de favoritos, né? Vamos só desfrutar. Eu especialmente torço para que Eslovênia e Canadá seja um jogo bem legal, porque os ingredientes estão todos ali, mas não dá para fazer prognósticos de quem vai ser campeão.